Nosso programa hoje é uma pauta especial, única, aluguéis de imóveis. Para muita gente é um problema, para outras pessoas um caos, para outras soluções. Eu, particularmente, tento aí aprender muito sobre aluguéis e o mercado imobiliário, como tem vários segmentos, né, não tem como você ser especialista em tudo, né? E entre essas especialidades existe aí no direito imobiliário a parte de aluguéis. Saiu aí a nova lei do inquilinato, mas para falar sobre esse assunto com mais propriedade, com mais autoridade, convido aqui minha amiga Fernanda Moreira. Seja muito bem-vinda aí ao programa Destaque Imobiliário. Boa noite, Deise. Boa noite aos telespectadores. Eu que agradeço essa oportunidade de poder compartilhar com vocês, esclarecer um pouco melhor essas alterações novas que nós tivemos agora recentemente na lei do inquilinato, né, a lei 8.245, que realmente é uma lei de 1991, porém sofreu essas alterações novas decorrente dessa necessidade da legislação acompanhar também algumas alterações sociais. Para você ter uma ideia só de como que funciona o negócio. Pelo fato de estar à frente de um programa imobiliário, as pessoas sempre ligam querendo uma orientação. E essa semana ligou um amigo que tinha alugado um imóvel de outro amigo, tinha acabado de renovar o contrato, mas por motivo de força maior, a empresa transferiu ele para Natal e ele precisava rescindir o contrato, né? Então, na minha cabeça, a rescisão aconteceria de forma proporcional aos meses que ele teria ficado no imóvel. Por exemplo, se ele ficou 3 meses, então ia ser 1/4 do contrato, né? Então, ele ia pagar o restante proporcional. Mas fui surpreendido que não é dessa forma que funciona, né? Então, se você está na mesma situação ou se você não sabia, como é que se dá essa rescisão desse contrato de aluguel quando se tem motivo de força maior, de trabalho, de empresa, de transferência? Como se comprova essa transferência também para que seja feita essa rescisão sem ônus para nenhuma das partes? De fato, a lei do inquilinato, ela abre esse precedente para a isenção da multa, né, contratual, que geralmente é definido no contrato, quando se trata de transferência do órgão empregador. E é importante até destacar que essa transferência tanto pode ser do órgão empregador da iniciativa privada, como de um ente público. Independe, a lei traz o mesmo tratamento. Então, existindo essa condição, é necessário apenas que o locatário traga a comunicação do seu órgão empregador para a imobiliária de que foi feita essa necessidade de transferi-lo. A lei exige que ele faça uma comunicação prévia de 30 dias para que ele fique isento dessa multa contratual. Porque não sendo nessa condição, o que é que ocorre? Os contratos de locação, ele pode ser estabelecido por um prazo determinado ou mesmo por um prazo indeterminado. E a legislação realmente prevê que no caso de uma rescisão de um contrato a prazo determinado, a cobrança da multa que esteja pactuada no contrato, né, e ela é paga de forma proporcional ao tempo que deixou de ser cumprido. Né, a prazo indeterminado, é necessário apenas que haja uma comunicação prévia de no mínimo 30 dias. Então, lembrando que esse precedente da questão de transferência do órgão empregador, independe de que modalidade de contrato tenha sido firmado, ele apenas precisa comunicar com 30 dias de antecedência essa necessidade. Prazo determinado, a multa é de acordo proporcional com o que resta ainda do contrato. Exatamente, corretamente. Mas se for uma transferência, ele não é isento dessa multa? Aí é justamente esse destaque. Independente do contrato a prazo determinado ou a prazo indeterminado, apenas para esclarecer as questões das multas, há esse precedente para que o locatário ele possa rescindir o contrato a qualquer época, avisando apenas com antecedência mínima de 30 dias, quando for decorrente de transferência do seu órgão empregador. Aí tem uma diferença muito grande, eu gostaria que você explicasse, e as pessoas também chegam a me perguntar quando o contrato chega para ser renovado, e ele às vezes tem a renovação automática, a diferença da revisão e do reajuste. Quais são a diferença de ambas, né? Certo. O reajuste, ele decorre justamente de uma periodicidade que é estabelecido, né? E hoje a nossa legislação prevê o reajuste de forma anual, né? Que pode ocorrer justamente para que o aluguel, ele acompanhe esse crescimento mercadológico. Então, é estabelecido o índice no contrato, geralmente é pactuado o IGPM, o IPC-FIP, geralmente são os índices mais praticados para a vinculação do reajuste do aluguel. Então, decorrido o prazo de 1 ano, ele sofrerá esse reajuste. A lei, ela deixa a liberdade para as partes de pactuar um novo aluguel, de ajustar um novo aluguel, certo? Assim também como ela deixa
lícito para as partes também estabelecerem novas condições de reajuste. Infelizmente, o que acontece é que muitas vezes as partes não conseguem chegar a um consenso, né? O locador desejando um valor e o locatário um outro. E aí é necessário uma intervenção judicial, né, que é através de ações revisionais, que após 3 anos do contrato de aluguel pode ser pleiteada essa revisão, onde haverá essa intervenção do juiz para determinar qual o valor realmente que deverá permanecer para a locação. Se ou o que o locador está desejando, ou o locatário, ou mesmo um outro, dependendo de uma avaliação que deverá ser solicitada das empresas para poder aferir o valor real daquele imóvel. O reajuste é o usual, anualmente já acontece. Agora, a revisão é quando o proprietário... Não, minha casa está com preço defasado, era R$500, mas hoje já está praticando 700, então só alugo por 700. Ele tem esse direito de mudar o preço de acordo com o valor que estão praticando no mercado. Correto, exatamente. Então, bom que você entenda, muita gente questiona isso quando vai renovar. Olha, mas eu pagava 500 e o IGPM só foi 10% no ano, então era para ser 550. Correto, isso é o reajuste, né? E pode ser renovado automaticamente o contrato. Agora, se o proprietário quiser dar uma mexidinha no seu orçamento, ele também tem essa liberdade. Você esteja sempre muito atento e, principalmente, a melhor forma é através de argumentos, através de um diálogo, através de você expor as suas qualidades como inquilino, como zelando pelo patrimônio imóvel do proprietário. Isso convence muito, isso é muito importante. E a maioria dos proprietários abre mão até dessa revisão em virtude desse bem maior, que é o relacionamento, a assiduidade do seu pagamento, o cuidado que você tem, o relacionamento que você tem muito bom. E isso pesa muito na hora de negociar e vale estar atento, buscar esses argumentos de convencimento, embora algumas vezes não chegue a um consenso, mas é bom tentar, é o meio mais viável para uma solução. Caso não chegue a essa solução, temos aí Fernanda para dar essa assessoria bacana. E um assunto interessante, Fernanda, é esse período de aluguéis temporários. Veraneio está passando, mas tem muitos contratos aí na período de carnaval. E as pessoas que alugam também têm imóveis lá no imóvel e faz um checklist, uma revisão. E a maioria desses aluguéis, período de festa, as pessoas muitas vezes descuidam. Eu gostaria de saber quais são os principais cuidados no lado do locador quanto do lado do locatário para se fazer um bom contrato, para que no final dessa festa do carnaval você não tenha um aborrecimento e até mesmo uma ação judicial, alguma coisa que vá prolongar após esses períodos festivos, nesse contrato temporário. Primeiramente, eu acho até interessante a gente destacar o que vem a ser um contrato temporário. A lei do inquilinato, ela trata o contrato temporário para aqueles contratos, como a própria terminologia diz, que o locatário precisa usufruir por um lapso de tempo pré-determinado, quer seja decorrente de uma necessidade de lazer, como você bem destacou, a questão da utilização no período de carnaval, agora que se aproxima, quer seja porque está se precisando fazer uma reforma no imóvel, precisa ocupar um outro para que aquela reforma seja feita, quer seja porque você precisa estar naquela localidade para fazer algum tratamento de saúde. Então, são esses caráteres temporários que vai caracterizar o contrato de temporada, está aí a sua nomenclatura. E a lei descreve que o contrato de temporada é para aqueles contratos que têm o prazo que não seja superior a 90 dias. Ultrapassou esse prazo, descaracteriza esse caráter de contrato de temporada. Certo? E o que é que precisa ser observado? Obviamente, um contrato de temporada não quer dizer necessariamente que o imóvel vai estar com mobílias, mas a grande maioria decorre dessa circunstância. Em Mossoró tem empresas que vêm prestar algum serviço, ela quer um contrato temporário, não só período festivo, não só Tibau, praia, mas também na própria imóvel urbano acontece muito isso, principalmente em Mossoró, né? Exato, é como você colocou, isso é uma característica também um pouco peculiar do contrato de temporada, né? Que ele tenha esses, digamos assim, esses acessórios, esses acréscimos para gerar um atrativo realmente para a pessoa que quer por um período tão curto, principalmente se for decorrente de lazer. E você imagina o cara trazer a mudança para morar 2, 3 meses e depois voltar com a mudança de novo. O custo... Exatamente. Então, é imprescindível quando o imóvel, independente de ter ou não bens móveis, né, dentro daquele imóvel que está sendo locado, que seja feito um laudo de vistoria, né, e esse laudo eu recomendo que seja um laudo escrito para constar toda a situação do imóvel
da forma como está sendo repassado para o locatário, para que seja cobrado dele a devolução do imóvel naquelas condições que está sendo constatada. Assim como também torna-se importante hoje e muito prático também no meio informatizado que a gente vive, o laudo fotográfico. E é interessante fotografar os cômodos com os seus móveis também, para deixar de forma mais clara ainda, além do que está anotado, a situação de que está sendo locado esse imóvel, né? E é importante que o locatário assine esse documento para constar que realmente locador e locatário que está o imóvel naqueles termos, assim também como uma lista do inventário de todos os bens móveis que está sendo deixado consecutivamente com as suas condições. Colocar até os valores também? Não necessariamente, mas é imprescindível que conste quantitativo e qualidade, se possível até destacar marcas. Especificações, né? Que exatamente, o mais específico que puder ter, mais detalhado possível. Para quê? Para que quando for devolver esse imóvel, não haja nenhuma dúvida de como realmente ele foi entregue no início da locação. Tá, Jó. As perguntas já estão chegando. A nossa pauta do programa hoje é extensa, mas só debatemos praticamente 2 pontos, né? Você vê que é um assunto insaciável. Quero agradecer a audiência da Graça Henrique, lá do bairro Boa Vista, que pergunta se o reajuste do seu aluguel segue de acordo com o reajuste do salário mínimo. Isso está correto pela lei, conforme a Fernanda, de acordo com os índices de correções como o IGPM. Então não segue, né, pelo salário mínimo. Do contrário, né? Inclusive a própria lei. Exatamente, desculpa. A própria lei do inquilinato, ela veda essa vinculação ao salário mínimo, né? Então, em hipótese alguma, pode existir realmente o reajuste de um contrato de aluguel vinculado ao salário mínimo. Aqueles contratos comprados em papelaria, né, contratos de aluguéis, eles têm consistência, têm o poder jurídico, é viável, é melhor realmente um contrato mais abrangente, com a parte lá, as partes, o preço, o vencimento? Como é que se formula um bom contrato? O contrato, aquele contrato de livraria básico, ele também tem o seu valor jurídico, né? Entretanto, ele é muito simplificado. Então, ele não vai destacar particularidades que geralmente vai ter em cada caso, né, concreto. Então, nada melhor do que redigir um contrato específico para aquela locação, porque vai ser imprescindível que toda a negociação que esteja sendo acordada entre o locador e locatário, ela fique expressa no contrato. Pode existir negociações de descontos decorrentes de melhorias que está sendo acordada a ser feito no imóvel, né? Algum outro tipo de particularidade, alguma permissão que pode, de repente, o locador conceder de forma diferenciada naquela locação. Então, isso, aquele contrato padrão de livraria não vai ter como trazer. Então, é imprescindível realmente, é essencial que se faça um contrato constando toda aquela particularidade, de fato, inerente àquela locação. É mais recomendável. Chegou uma pergunta da nossa telespectadora, Sônia Vilela, do bairro Boa Vista. Obrigado pela sua audiência. Diz que o seu contrato se venceu e o proprietário não procurou para negociar. Ela recebeu uma carta do advogado informando que tinha 30 dias para se retirar da casa. Isto é certo? A gente entra aí no ponto da renovação do contrato e também como se retirar um inquilino do imóvel, né? O fato dessa condução da negociação do reajuste de aluguel estar se dando através de um advogado, não tem nenhum problema. Muitas vezes, algumas pessoas que administram diretamente o seu imóvel, alguns locadores que não contratam empresas de imobiliária para administrar, têm algumas dificuldades de condução de negociação. Então, pode ser o caso, não sei se exatamente é o caso da senhora Sônia, mas pode ser decorrente disso, essa falta de habilidade do locador em conduzir. Não há nenhum problema. Lembrando que o advogado vai estar lá como um representante do proprietário. Então, que seja conduzidas as negociações no mesmo trâmite, né? Não há nenhum processo judicial tramitando, apenas ele está querendo conduzir. Lógico que é imprescindível que essa negociação se dê um pouquinho antes do término do contrato, para que você já tenha esse conhecimento de como vai se dar. Tardou, mas não impede que essa negociação seja efetivada neste momento. Assim também como um corretor ou qualquer outro cidadão que seja procurador do proprietário, né? Exatamente, com certeza. Até porque são as pessoas até bem mais recomendadas, porque já lidam diariamente, né, com todo esse trâmite. Então, tem todo essa... tanto também a questão de conhecimento, como tem essa habilidade para conduzir também,
pessoas Aí, recomendadas. Né? nesse caso, como não houve nenhuma manifestação das partes, o contrato se encerrou e o contrato terminou, ele não teria que avisar com antecedência que iria encerrar o contrato e não teria mais interesse em renovar? Muitas vezes, quando a locação de um imóvel é conduzida diretamente por um proprietário, então, geralmente tem alguns problemas que vêm tardando. Geralmente, quando você está com um imobiliário ou com um profissional qualificado, ele tende a antecipar isso. O ideal é que a negociação de reajuste de um aluguel, ele ocorra antecipadamente, para que as partes, ao término, já tenham conhecimento dos novos valores. O que deverá acontecer? Às vezes, negociações tardam, né, porque são conflitantes, muitas vezes, os interesses, tanto do locador como do locatário, questões de valores. E aí vai chegar o vencimento do aluguel e não está assim ainda definido. Mas não impede de ainda a existir essa negociação. E quando não há essa manifestação, esse contrato ele não renova automaticamente? Caso tenha existido já o pagamento do aluguel seguinte, a lei do inquilinato ela trata nesses termos, né? Encerrou o contrato que foi pactuado anteriormente, permaneceu o locatário no imóvel sem nenhuma manifestação de oposição do locador, subentende-se prorrogado por tempo indeterminado nas mesmas condições. Então, dona Sônia está dependendo só desse pagamento, né? Do 13º pagamento, no caso, né? Exatamente. Se ela tiver paga, ela tem como recorrer e permanecer no imóvel. Caso contrário, realmente é procurar um bom corretor e viabilizar uma boa morada, porque quando a porta se fecha, daí se abre, né? Às vezes a gente está apegado àquele imóvel e quando a gente muda, porque há um transtorno muito grande nessa mudança, e ninguém quer passar por isso, mas às vezes é uma morada bem melhor, bem mais ampla, arejada, que nos espera. Isso faz bem, novas vizinhanças, novos relacionamentos, novos amigos, isso é importante. Às vezes a gente está muito acomodado e ninguém gosta de fazer mudança. Mas, Fernanda, nessa nova lei do inquilinato, teve algumas mudanças ligadas diretamente às garantias, né? O que é que você tem para trazer para a gente de novidade, essa questão de fiador, essa questão de caução, parece que já foi tudo extinto, né? A lei do inquilinato, ele traz algumas modalidades de garantias que o locatário poderá dispor quando for efetivar o contrato. Temos a fiança, que eu acho que inclusive é a mais usual hoje, temos a caução, temos o seguro fiança locativo e ainda existe uma quarta possibilidade, que são cotas, né, de cessões de ações. Então, o que de alteração que veio surgir na lei do inquilinato é o aspecto do fiador, caso ele não concorde com a renovação do contrato ou com a sua prorrogação de prazo, ele poder exonerar-se do contrato, comunicando ao locador, né, que ele não desejará permanecer com essa prorrogação do contrato. Entretanto, tem que se destacar que nos 120 dias consecutivos ele ainda permanece vinculado às suas responsabilidades que foram assumidas. Após esse período, ele não terá mais nenhuma responsabilidade. Agora... Caberá, ao locador fazer a comunicação ao locatário da necessidade dele substituir, né, trazer um novo fiador ou optar pelas demais modalidades de garantia locativa para que o contrato não fique desacobertado de nenhuma garantia. Eu teria muitas perguntas ainda para fazer, mas já sinalizaram que tem que ter um intervalo. E estamos no terceiro bloco, o programa, infelizmente, nossa entrevista está finalizando. Queria agradecer a presença aqui de Glênio Lopes Torquato, ele que é sócio de Fernanda, ele está sempre nos bastidores. Fernanda é uma advogada mais comercial, através do seu brilhantismo, sorriso, vem abrindo as portas e Glênio vem dando esse suporte aí nos bastidores, auxiliando, ou melhor, se completando para prestar um bom serviço. E eu deixo aqui o espaço, Fernanda, para você falar sobre esse trabalho de vocês na gestão imobiliária. Agradeço imensamente a sua presença aqui. Falei a você que o tempo passa corrida, a entrevista é corrida. 3 blocos discutindo um assunto bem importante, mas temos que finalizar. Agradeço também as suas perguntas, vocês que ligaram e participaram, e outras vou repassar para ela para em outra ocasião a gente poder sanar essas dúvidas. Deixo espaço para você, Fernanda. Eu é que agradeço, né, esse espaço em poder dar essa contribuição. Me coloco à disposição sempre que precisar para que a gente possa tirar essas dúvidas aí dos nossos telespectadores, né, no tocante a esses cursos que eu, juntamente com o meu sócio, Glênio Torquato,
né, nós estamos trabalhando junto às imobiliárias essas necessidade desse conhecimento mais detalhado, de poder estar fazendo reciclagem com os seus funcionários, como a gente já destacou hoje aqui no programa. A lei tem mudanças constantemente, assim como o mercado também com as suas exigências, então eu acho imprescindível que os profissionais também estejam sempre se reciclando. E nós estamos ofertando justamente cursos na área de gestão imobiliária, na área de locação, na área de vendas, na área de condomínios, na área de atendimento ao cliente, de loteamentos, para poder a gente trabalhar esses temas tão polêmicos dessa área. Muito obrigado pela sua audiência. Se você está com dificuldade em comercializar o seu imóvel, se você está com dificuldade de adquirir o seu imóvel, regularizar o seu bem, o seu patrimônio, tirar a sua escritura pública, fazer aquela bendita avaliação atualizada, você está no lugar certo. Está com quem tem mais de 10 anos de experiência, quem distribui informação e conteúdo ao longo dos 10 anos. Temos uma rede de corretores parceiros agregados ao nosso trabalho e você pode contar com a minha participação. Deixe sua pergunta nos comentários abaixo que eu, Davidson Neri, pessoalmente irei responder com maior atenção e maior carinho. Deixa também o teu endereço de e-mail, deixa um like, faça inscrição no nosso canal do YouTube, seja muito bem-vindo. A sua participação é extremamente importante.